Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula desta série História da Filosofia Cristã. Pois é, História da Filosofia Cristã, não é da filosofia secular. Não é para estudarmos aqui os pré-socráticos, os filósofos modernos, como Voltaire, René Descartes, não. Estamos falando aqui nessa série sobre teólogos que eram filósofos, ou filósofos que eram teólogos. Enfim, e vamos, nesta aula, continuar falando, né? Nós já vimos falando sobre Orígenes de Alexandria, grande pai da igreja, teólogo, filósofo, que viveu, né, no século III e teve por mentor Clemente de Alexandria, um pai da igreja muito importante, que escreveu obras importantíssimas aí, que até hoje é publicado em português, principalmente ali na série patrística, né? Da editora Paulus. Nós vamos falar sobre mais algumas coisas. E seja muito bem-vindo para você que está chegando agora no canal. Deus abençoe a sua vida. Você não me conhece, não sabe meu nome ainda não? Pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento e juntos a gente vai trocando ideias, vai crescendo juntos, compartilhando informações em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreva aí, ó. 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades, né? Para você receber as notificações, né, que o YouTube enviar para você, aquilo que a gente for postando. Você não conhece ainda o canal, não? Dá uma olhadinha aqui na playlist do canal, você vai ver outras séries de vídeos, por exemplo, 86 videoaulas, teologia para iniciantes. Você não sabe nada de teologia? Vai lá, 86 videoaulas totalmente gratuitas para você assistir. Nós temos outra série de vídeos, teologia paulina, outra série de vídeos falando sobre teologia pentecostal, outra série de vídeos trazendo um panorama de todos os 27 livros do Novo Testamento. Dá uma olhadinha lá. Temos também 17 videoaulas falando sobre prolegômenos. O que é isso, pastor? Prolegômenos. Prolegômenos são as palavras iniciais no estudo da teologia sistemática, no caso, né? Dá uma olhadinha lá. Muita coisa boa e assim a gente vai crescendo. Compartilhe esse vídeo, divulgue. Ajuda a engajar o canal, quer ajudar? Dê o like agora, isso, dê o like agora, não deixe para depois, né? Faça o seu comentário. E outra maneira de você ajudar o canal é cooperando, sendo nosso apoiador, patrono desse canal. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo nos comentários, tem o link do Apoia-se, você vai entrar lá na plataforma, você vai perceber que para você ser apoiador do nosso canal, a partir de R$5, 5, 10, 15, eu sei que R$5 é muito pouquinho, e Deus tem tocado no seu coração até mesmo para abençoar com mais. Faça isso em nome de Jesus. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo para a gente divulgar ali as promoções, né, os lançamentos das obras teológicas, não é para discussões teológicas o nosso grupo, certo? E faça isso aqui embaixo nos comentários, e quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, né, nosso intuito é sortearmos livros de teologia todos os meses para os apoiadores. Livros como esses aqui, que nós estamos usando como livro-texto para a gente tratar dessas questões, para ministrarmos essas aulas. História da Filosofia Cristã, de Etienne Gilson e Philotheos Bonhoeffer, da editora Vozes, certo? Vamos lá, vamos seguindo. O que Orígenes pensa sobre a eternidade da criação? Nas aulas anteriores, claro, sugiro que você depois assista, nas aulas anteriores nós temos o pensamento dele acerca da onipotência de Deus, acerca do cosmos, do mundo, acerca do próprio Deus, etc. Ele é um pai da igreja, um filósofo muito importante, por isso a gente vai se deter ainda por muitas aulas falando dele. Vamos lá. Diz o seguinte aqui o livro, se você tem o livro e quer acompanhar, eu estou na página 63, lá no título A Eternidade da Criação. Diz aqui o autor, a despeito de sua enérgica defesa da criação da matéria, Orígenes não a julga incompatível com a eternidade do mundo. A diferença de muitos pensadores cristãos posteriores, não crê apenas na possibilidade de uma criação eterna, senão que a sustenta como fato. Número 1, a tese da eternidade da criação vem exposta em 2 argumentos intimamente conexos. Baseiam-se na eternidade dos atributos relativos de Deus e na bondade divina. A existência de uma relação pressupõe a existência dos correlatos. Ora, não há dúvida que existe uma relação de domínio entre Deus e o universo, pois Deus é o Senhor do universo, o que seria impossível se não existissem pessoas e coisas suscetíveis de serem dominadas. Logo, Deus não é o Senhor do universo, senão enquanto existem pessoas ou coisas sujeitas ao seu domínio. Então ele segue, né? Segue a linha convencional, tradicional do cristianismo, embora fosse um filósofo extremamente especulativo,
é bom você que está chegando agora saber que muitos dos seus ensinos foram considerados heréticos, sim, embora ele seja considerado um pai da igreja. Por exemplo, ele ensinou o universalismo, né, que é uma heresia. Ele chegou a ensinar que até mesmo Satanás e os demônios, no final, né, da história, no porvir, Satanás e seus demônios receberiam a oportunidade da salvação, Deus os perdoaria. Né? Então, ele como filósofo, ele já acrescentava, já entendia, seguia a Bíblia no sentido de que o universo, ou toda a criação, né, ela teve uma origem. Né? A teoria evolucionista vai ensinar que a matéria é eterna, o que totalmente se opõe à narrativa bíblica. Nós cremos que em um ponto da eternidade, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas vieram a existir, o universo, a matéria, certo? E a teoria evolucionista, ou os ateístas, os materialistas, que não creem na narrativa criacionista, né, vão tentar de todas as maneiras ridicularizar as escrituras sagradas. E os pais da igreja, e muitos reformados, muitos teólogos reformadores, sempre colocaram em destaque aquela expressão latina, né? Ex nihilo, que significa que a criação foi criada do nada. Essa é a expressão latina. Do nada, ex nihilo, Deus criou todas as coisas. E demais, ora, é melhor ser senhor do universo do que não sê-lo. E se é possível haver qualquer acréscimo de perfeição em Deus, não há como fugir à conclusão de que Deus foi o Senhor do universo desde a eternidade, e que desde toda a eternidade existiram criaturas sujeitas ao seu domínio. É óbvio que quando você vai pensar na obra da criação, houve um momento também, eu acredito também nessa perspectiva, que houve um momento que Deus, por exemplo, cria os seres espirituais, os anjos. E tudo dá a entender, muitos teólogos concordam com essa tese, de que Deus cria os anjos antes mesmo da criação do universo. Antes mesmo da criação da matéria, digamos assim. E não há nenhum problema em crer dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia vai falar sobre um lugar, sobre um mundo espiritual, conhecido como o terceiro céu, de 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo vai falar. Né? Ou conhecido como céu dos céus, morada de Deus, várias expressões para falar sobre isso. Então, ele entende que Deus, na sua perfeição, vai criar um universo, vai criar, né, os seres espirituais antes da matéria, seguindo aqui a linha convencional e tradicional, ortodoxa, podemos assim dizer. Então, diz mais, a mesma coisa se pode provar a partir da bondade divina, que é aquele poder benévolo pelo qual Deus plasma o mundo. Seria absurdo supor que, em algum momento, este poder tenha estado inativo, ou que Deus, alguma vez, deixasse de realizar obras dignas de si. Não havendo, pois, nenhum motivo externo ou interno que impeça o exercício do poder divino, segue-se que Deus está incessantemente a fazer o bem e a produzir obras dignas de si. Ali cita aqui um texto aqui em latim, que eu não vou aqui perder seu tempo, fazer você perder seu tempo falando em latim. Virando a página, sendo que a perfeição de Deus é inconciliável com o começo temporal do mundo, a origem se vê forçada a concluir que os gêneros e as espécies, e de certo modo até os próprios indivíduos, sempre existiram. Então, ele pensa também numa questão espiritual aqui, da pré-existência de todas as coisas. Ele aqui está sendo totalmente platonista. O mundo das ideias, né? O mundo dos universais que Platão ensinava, melhor dizendo. Por exemplo, existe, vamos supor, essa caneta. Um exemplo. Platão já ensinava isso. Por exemplo, se nós temos essa caneta, esse objeto, né, no mundo universal, ele também dizia que este mesmo objeto existia no mundo das ideias. Talvez era a maneira que Platão, antes de Cristo, antes de muitas coisas, de ensinar sobre um mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual. Ele chamava de mundo das ideias. E aí, dá a entender aqui que Orígenes acreditava, assim como Platão, ele foi influenciado pela filosofia platônica, não se esqueça disto,
Platão ensinava a pré-existência da alma. A alma humana sempre existiu, antes mesmo da criação do universo, segundo a teoria platonista. E muitos filósofos cristãos passaram a ensinar isto. Tem respaldo bíblico para crer na pré-existência da alma? Não. Pior que não. Tem não. Os textos bíblicos afirmam que Deus cria a alma no momento da concepção. Né? É uma doutrina criacionista bastante ortodoxa. Só que existem teólogos até mesmo sérios, tá? Que se declaram cristãos, se declaram piedosos, que seguem essa tese de que a alma sempre existiu. E quando uma pessoa, um casal se relaciona para a concepção, para que haja concepção de um bebê ali, de uma vida, essa alma estaria em uma espécie de compartimento guardada, Deus pega ela lá na gaveta e introduz no útero da mulher, dando origem à vida. Não, eu não entendo desta maneira. Perceba, tem isso, né? Muitos filósofos foram extremamente influenciados pela filosofia platonista, muitos teólogos cristãos, certo? Aí o autor está dizendo aqui, embora esta teoria seja mais aristotélica do que cristã, Orígenes crê poder confirmá-la com a passagem escriturística, que é o que foi, o mesmo que o que há de ser, que é o que se fez, o mesmo que se há de fazer. Não há nada que seja novo debaixo do sol, e ninguém pode dizer, eis aqui está uma coisa nova, porque ela já existiu nos séculos que passaram antes de nós. Complicado. Ele vai citar Eclesiastes. A gente vê estudando Eclesiastes voltando a bater a porta de novo. Eclesiastes é um livro extremamente pessimista. O autor, muitos teólogos não acreditam que tenha sido Salomão, e ainda que seja, ele tem uma perspectiva extremamente materialista, só faz a análise do aqui e agora, deste mundo, do dia a dia, não tem uma perspectiva eterna de porvir, o autor de Eclesiastes, para início de conversa. E ele vai tentar provar a eternidade, por exemplo, de todas as coisas. Por exemplo, a alma sempre existiu, baseando-se em Eclesiastes 1, 9 e 10. Todas as coisas sempre existiram através do século. Não há nada de novo debaixo do sol. Ele foi gênio? Foi. Mas eu acho que nessa interpretação ele forçou a barra. Mas vamos lá. A doutrina que acabamos de expor encontrou um adversário à altura na pessoa de Metódio, que no Liber Decreatis rebate passo a passo todas as provas de Orígenes. Eu também achava tranquilo rebatê-lo. Né? O mundo atualmente existente não é eterno. Não obstante, sempre houve um mundo para Orígenes. Vamos repetir, ó. Segundo Orígenes, o mundo atualmente existente não é eterno. Sim, na perspectiva materialista. Mas sempre houve um mundo. Ele aqui está pensando como Platão na questão do mundo das ideias. Sempre existiu um mundo. Quando Deus torna este mundo material, cria a matéria, cria todas as coisas, Deus está trazendo para este mundo, para esse universo, usando a linguagem da Marvel, é o universo paralelo, né? Multiverso, está trazendo o que já sempre existiu. É algo, né, fundo para se debater, para se analisar. Aí o autor vai dizer o seguinte, Orígenes, ao que parece, teve consciência da ousadia dessa tese. É o que se deduz da alusão a um conflito entre as várias razões. De fato, a doutrina topa com uma dupla dificuldade. Por um lado, a Escritura refere-se claramente ao começo e ao fim do mundo. Ou seja, se a Bíblia está falando que existe um começo de um fim, a Bíblia, portanto, só falaria deste universo, deste multiverso aqui. Usando essa linguagem muito usada aí pelos do universo Marvel, o pessoal que gosta de HQ. Né? Se a Bíblia fala de um mundo, a Bíblia fala deste. Jesus veio a este mundo, a este planeta. Jesus veio salvar esta humanidade, o homem. Certo? Veio salvar o mundo, este mundo que nós vivemos. Esse mundo um dia vai ter fim.
as coisas não progridem, não evoluem, como diz a teoria da evolução. Na verdade, seguindo as leis da física, todas as coisas elas estão se degradando, elas se destroem. Elas não evoluem, elas não melhoram. Né? É como uma pessoa que morre. Quando ela morre, o médico vai lá e coloca lá no óbito dela, evoluiu para a morte. Então, evoluir não significa melhorar ou progredir. É uma perspectiva humana, né? Entendendo que a pessoa parou de respirar, vai virar ali uma carne, um cadáver fedorento. Entende? Então, a Bíblia não fala de um mundo paralelo no sentido de haver vários mundos. A Bíblia fala que existe um céu, a habitação de Deus, a eternidade, um mundo, um lugar que nós, seres humanos, para um dia entrarmos nessa eternidade, neste mundo, nesse terceiro céu, será necessário que passemos por uma transformação. Será necessário que nosso corpo seja transformado, como fala Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, é necessário que ele seja revestido de imortalidade. É necessário que ele seja transformado para que se torne incorruptível. Ou seja, nenhum corpo mortal, nessa condição que nós estamos aqui, tem condições de entrar nesse mundo espiritual, onde Deus habita. Usando uma linguagem platônica, né, ou das histórias da Marvel, um multiverso. Então, o autor fala, ó, essa teoria de origem a gente tem uma certa dificuldade. Qual o dilema que ele enfrenta? Porque ele diz que o mundo é eterno. Porque ele parte do princípio que em outro mundo, em outro universo, ou multiverso, o mundo já existiu. Só que nesse nosso mundo, vê se você está entendendo, nesse nosso mundo, houve um momento em que ele foi criado. Essa é a questão, né, do teólogo ser filósofo. Extremamente especulativo foi. Então o autor diz aqui, por um lado a escritura refere-se claramente ao começo e ao fim do mundo. Por outro lado, a tese entra em conflito com a concepção originista do poder divino, que é incapaz de abranger o infinito, inclusivamente o infinito temporal. Pois o que carece de começo e fim é totalmente incompreensível. Em consequência disso, Orígenes se vê frente a frente com o seguinte dilema. Ou o mundo é eterno, neste caso ele é incompreensível, não está sujeito à providência divina, ou é criado no tempo e terá um fim. E nesta hipótese, Deus alguma vez esteve inativo e sofreu alteração ao tornar-se ativo. Para fugir a esta alternativa, Orígenes propõe a solução seguinte. Rapaz, e aí tu entra em outra questão aí, de uma teologia, eu vou fazer uma live falando sobre isso. Já está na minha agenda. A teologia do processo. Já ouviu falar? Não? O que ensina a teologia do processo? Ela ensina que todas as coisas elas evoluem. Até mesmo Deus. Aí, meu amigo, vai contra a Bíblia, né? A teologia do processo diz que todas as coisas evoluem, até mesmo Deus, e, portanto, Deus não saberia determinadas coisas acerca do futuro. Porque ele está nesse processo também de evolução. A teologia do processo, em outras palavras, diz que nós cremos a Bíblia revela, ou que nós cremos num Deus que não é totalmente perfeito, não pode todas as coisas. Por quê? Ele estaria ainda evoluindo. Há um processo de evolução. Os caras viajam na maionese, né? Então ele vai propor aqui o seguinte, ó, ainda que o mundo atualmente existente haja começado, outros mundos o precederam e outros virão após ele. Olha só. Temos, pois, uma série sucessiva de mundos finitos que, precisamente por serem tais, podem ser governados por Deus. Entretanto, Deus jamais começou a criar e nunca esteve privado dos atributos eternos de Criador, de Senhor, etc. Ou seja, ele bate e passa pano. Existem vários mundos, né? Já existiram vários mundos, ainda vai existir outros, mas isso não significa,
talvez já querendo responder alguma objeção de algum filósofo, não significa que nesse outros mundos Deus não fosse Senhor, não tivesse todo o poder. Não, esse sim ele tem. Ao mesmo tempo, ele tenta abraçar a filosofia platonista da ideia, né, de um universo paralelo, né, do mundo das ideias. Ao mesmo tempo que ele abraça isso, ele tenta ficar com a Bíblia, cara. Em alguns momentos você vai ficar num dilema. Ou você vai ficar com a filosofia ou com a teologia. Não estou falando que a filosofia não presta. A filosofia, como disse Tomás de Aquino, é serva da teologia. Veja bem, vou repetir. A filosofia é serva da teologia, não senhora. Quando você estiver, anote isso, você que gosta de filosofia, quando você estiver num dilema de algo que a filosofia diz e algo que a Bíblia diz, fique com a Bíblia. É tranquilo? Está light para você? Não, né? Ou está? Espero que esteja. O problema de Orígenes é que ele, quando se encontrava em algum dilema, ele se inclinava para a filosofia. Por isso ele foi rechaçado em alguns concílios posteriores à sua morte, por conta de ensinos, no mínimo, heterodoxos, estranhos à ortodoxia bíblica. Certo? Então, o que é interessante e curioso ao mesmo tempo, né? O que hoje a Marvel fala de multiverso, universos paralelos, o molinismo falou também, né? Sobre talvez alguns universos paralelos também, tenha dito isso também de outras maneiras, no século XVI. Pois é, século III, Orígenes já tratava desse assunto, porque séculos antes de Orígenes também, Platão falava sobre isso. Diz mais aqui, Orígenes dá a impressão de estar apenas protelando o problema. É inegável, porém, que, de certo modo, ele se mantém coerente consigo mesmo. Não afirma que Deus cria novos mundos do nada, mas tão somente que ele faz mundos novos. A substância da criação eterna permanece idêntica, como também as criaturas espirituais continuam sendo o que sempre foram. O que há é uma renovação constante da ordem criatural. Infelizmente, porém, Orígenes não chegou a solucionar o problema da infinidade. Parcialmente, ao menos, a doutrina de Orígenes parece ter sido desenvolvida sob influência estoica. Não obstante isso, ou talvez por isso mesmo, ele reage vigorosamente contra a opinião estoica de que cada um dos mundos existentes seja uma repetição perfeita do mundo anterior. Tal opinião, com efeito, vai de encontro à doutrina da redenção, além de ser incompatível com o livre-arbítrio, tão intransigentemente defendido por nosso autor. Olha que interessante, ele defendia o livre-arbítrio, né? Então não tem como pegar a origem para defender o calvinismo. Mas vou repetir aqui, ó. Não obstante, ou talvez por isso mesmo, ele reage vigorosamente contra a opinião estoica de que cada um dos mundos existentes seja uma repetição perfeita do mundo anterior. Ele tinha essa percepção, essa tese aí, que eu não concordo, de que antes de Deus criar esse mundo, esse universo, antes disso havia outro mundo. E que este mundo aqui, este universo, é uma cópia perfeita deste outro, anterior. E que, talvez pensando em Apocalipse, quando diz lá no capítulo 21 que haverá novos céus e nova terra, ele afirme que haverá o outro mundo que vai substituir este, perfeito, novos céus, nova terra, não haverá choro, nem dor, nem lágrima. Veja como o cara trabalhava, né? Ele era um gênio, né? Pensador. E eu fico por aqui. 23 minutos de aula. Escreve aí, né, o que você achou. Próxima aula nós vamos perceber que o nosso querido falou, Orígenes falou sobre a perfeição do cosmos, do mundo, e sobre o mundo dos espíritos. O que ele pensava sobre isso? Caraca, muito legal, né? Deus abençoe, deixe seu like, se torne nosso apoiador e até a próxima.